Você já prometeu para Deus que nunca mais cairia no mesmo pecado, mas caiu de novo. Você já se olhou no espelho depois de errar e pensou: por que eu sou assim? Por que eu não consigo mudar? Talvez você tenha pedido perdão muitas vezes. Talvez tenha sentido vergonha até de orar, como se Deus estivesse cansado de ouvir a mesma promessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não desistiu de você. Mesmo quando você caiu, Ele viu. Mesmo quando você escondeu, Ele sabia. Mesmo quando você pensou que não tinha mais volta, Jesus ainda estava te chamando. Muitas pessoas tentam vencer o pecado apenas com força de vontade. Elas dizem: agora eu vou mudar. Agora vai ser diferente. Dessa vez eu vou conseguir. Mas passam alguns dias. Vem a tentação, vem o pensamento, vem o desejo, vem a fraqueza. E tudo acontece de novo. E então vem a culpa. A culpa pesa. A vergonha sufoca. A mente acusa. E a alma se sente distante de Deus. Mas Jesus não veio apenas para apontar o pecado. Jesus veio para libertar o pecador. Hoje eu quero compartilhar com você 5 ensinamentos de Jesus que podem salvar uma pessoa do caminho do pecado. Não são apenas frases bonitas. São verdades que mudam a forma como você vive, pensa, escolhe e luta. O primeiro ensinamento de Jesus é: vigiai e orai. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Preste atenção. Jesus não disse apenas orem. Ele disse: vigiem e orem, porque muita gente ora, mas não vigia. A pessoa pede para Deus libertar, mas continua alimentando aquilo que a derruba. Pede força para vencer, mas continua entrando nos mesmos lugares, vendo as mesmas coisas, conversando com as mesmas pessoas e seguindo os mesmos caminhos. E depois se pergunta por que caiu de novo. A verdade é que antes de o pecado acontecer no corpo, ele começa na mente. Começa em um pensamento que você não corta. Começa em uma conversa que você sabe que não deveria continuar. Começa em uma curiosidade perigosa. Começa em um ambiente que parece inofensivo, mas enfraquece sua fé. O pecado raramente aparece dizendo: eu vim destruir sua vida. Ele aparece pequeno, aparece disfarçado, aparece como prazer rápido, aparece como alívio, aparece como algo que não tem nada de mais. Mas depois que entra, ele prende. Por isso Jesus disse: vigiai. Vigiar é perceber onde você costuma cair. Vigiar é conhecer suas fraquezas. Vigiar é entender que você não é forte sozinho. Vigiar é não brincar com aquilo que já quase destruiu você. Se certas músicas te levam para longe de Deus, vigie. Se certas conversas despertam desejos errados, vigie. Se certos conteúdos te fazem cair, vigie. Se certas amizades te puxam para o pecado, vigie e ore. Porque vigiar sem orar vira apenas esforço humano, mas orar sem vigiar vira descuido espiritual. Quando você vigia e ora, você começa a perceber a tentação antes dela te dominar. Você começa a cortar o mal antes que ele cresça. O segundo ensinamento de Jesus é: vai e não peques mais. Na Bíblia, uma mulher foi levada até Jesus depois de ser pega em pecado. As pessoas queriam condená-la, queriam apedrejá-la, queriam expor sua vergonha. Mas Jesus fez algo que revela o coração de Deus. Ele não aprovou o pecado dela, mas também não destruiu a vida dela. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa frase carrega 2 verdades poderosas. A primeira é que Jesus oferece misericórdia. Talvez as pessoas te condenem. Talvez sua própria mente te condene. Talvez o inimigo tente dizer que você não presta, que você nunca vai mudar, que Deus não quer mais saber de você. Mas Jesus não trata um coração arrependido com desprezo. Ele levanta quem caiu. Ele restaura quem se quebrou. Ele perdoa quem se arrepende de verdade. Mas a segunda verdade é que Jesus também chama para uma nova vida. Ele disse: vai e não peques mais. Ou seja, o perdão de Deus não é uma licença para continuar no erro. O perdão de Deus é uma porta aberta para recomeçar. Arrependimento não é só chorar depois de cair. Arrependimento é decidir mudar de direção.
É olhar para aquilo que te afastava de Deus e dizer: eu não quero mais viver assim. Talvez você tenha errado muito. Talvez você carregue marcas. Talvez você tenha vergonha do seu passado. Mas escute isso: Jesus não está preso ao seu passado. Ele olha para você e ainda enxerga uma nova história. O terceiro ensinamento de Jesus é: corte aquilo que te faz tropeçar. Jesus disse algo muito forte: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Essa frase não é para ser entendida como violência contra o corpo. Jesus estava mostrando a seriedade de cortar aquilo que leva a alma para o pecado. Em outras palavras, se algo te derruba, pare de tratar como algo pequeno. Tem gente que quer ser livre, mas mantém a porta aberta para a prisão. Quer vencer a impureza, mas continua consumindo conteúdo que alimenta a impureza. Quer vencer a mentira, mas continua andando com quem vive de engano. Quer vencer a raiva, mas continua alimentando orgulho. Quer se aproximar de Deus, mas continua segurando aquilo que Deus já mandou soltar. Algumas libertações não acontecem porque falta oração. Acontecem porque falta corte. Tem contato que precisa ser bloqueado. Tem ambiente que precisa ser evitado. Tem aplicativo que precisa ser apagado. Tem costume que precisa morrer. Tem amizade que precisa de distância. O pecado nunca entrega o que promete. Ele promete liberdade, mas traz escravidão. Promete prazer, mas deixa vazio. Promete alívio, mas aumenta a culpa. Promete controle, mas domina a alma. Por isso Jesus ensina a cortar. Não negocie com aquilo que está matando sua fé. Você não precisa explicar para todo mundo. Você só precisa obedecer a Deus. Às vezes, a maior prova de que você quer mudar é a coragem de cortar o que te fazia cair. O quarto ensinamento de Jesus é: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra mostra uma ordem: primeiro Deus, primeiro o reino, primeiro a vontade do Pai, primeiro a justiça, primeiro a vida espiritual. Mas muitas vezes nós colocamos Deus por último. Primeiro vem o prazer, primeiro vem o dinheiro, primeiro vem a aprovação das pessoas, primeiro vem o relacionamento, primeiro vem a vontade da carne, primeiro vem o mundo. E só quando tudo começa a desabar, lembramos de Deus. Mas Jesus ensina outro caminho. Quando Deus está em primeiro lugar, todo o resto começa a se alinhar. Quando Deus ocupa o centro do seu coração, o pecado começa a perder espaço, porque o coração humano não fica vazio. Se Deus não ocupa, outra coisa ocupa. Se você não alimenta sua fé, o mundo alimenta sua carne. Se você não enche sua mente da palavra, outros pensamentos tomam conta. Por isso, vencer o pecado não é apenas parar de fazer coisas erradas. É começar a amar o que é certo. É trocar a voz do mundo pela voz de Deus. É trocar o prazer momentâneo pela paz verdadeira. É trocar a culpa pela comunhão. É trocar a escuridão pela presença de Cristo. O quinto ensinamento de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa talvez seja uma das palavras mais difíceis de aceitar, porque o mundo ensina: faça o que você sente. Jesus ensina: negue-se a si mesmo. O mundo ensina: siga seu coração. Jesus ensina que o coração precisa ser transformado. Seguir Jesus não é apenas receber bênçãos. Seguir Jesus também é morrer para aquilo que nos afasta de Deus. É dizer não quando a carne grita sim. É escolher obedecer quando ninguém está vendo. É fechar uma porta que parecia prazerosa, mas levava à destruição. É carregar a cruz mesmo quando seria mais fácil seguir o caminho largo. Quem segue Jesus pode até enfrentar lutas, pode até ser tentado, pode até cair e precisar se levantar, mas não faz mais do pecado sua casa, porque agora existe uma nova direção. Talvez essa mensagem tenha chegado até você porque Deus está te chamando de volta, não para te humilhar, não para te destruir, mas para te mostrar que ainda existe libertação. Você não precisa continuar vivendo preso em ciclos. Cai,
pede perdão, promete mudar, volta para o mesmo erro, sente culpa, se afasta de Deus e depois repete tudo de novo. Jesus pode quebrar esse ciclo, mas você precisa parar de tratar o pecado como algo normal. Você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa aceitar o perdão, você precisa cortar o que te derruba, você precisa buscar o reino primeiro, você precisa negar a si mesmo e seguir Jesus de verdade. Não vai ser sempre fácil. Vai ter dia em que a tentação vai bater forte. Vai ter dia em que sua mente vai tentar te convencer a voltar. Mas nesses dias, lembre-se, a graça de Deus é maior que sua fraqueza. Jesus não chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pecadores arrependidos. Então não diga que acabou para você. Enquanto há vida, há chance de voltar. O pecado sempre diz: amanhã você muda. Jesus diz: hoje é o dia da salvação. Hoje você pode voltar. Hoje você pode se arrepender. Hoje você pode cortar o que te prende. Hoje você pode recomeçar com Deus. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu tentei vencer sozinho, mas muitas vezes